Viemos de longe ou nascemos aqui, somos estrangeiros ou filhos nativos. Nós somos IBBWDC, yeah. Nós temos a cidadania do céu, vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos IBBWDC. Em unidade adoramos só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBWDC. Deus nos escolheu com amor e vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e adoração em comunhão. Nós somos família IBBWDC, louvando a Deus nesta nação. Nós somos família IBBWDC, nós somos família. Estamos aqui pra te acolher, Viemos de longe ou nascemos aqui, somos estrangeiros ou filhos nativos. Nós somos IBBWDC, yeah. Nós temos a cidadania do céu, vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos IBBWDC. Em unidade adoramos só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBWDC. Deus nos escolheu com amor e vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e adoração em comunhão. Nós somos família IBBWDC, louvando a Deus nesta nação. Nós somos família IBBWDC, nós somos família. Estamos aqui pra te acolher, Nós somos família Igreja Batista Brasileira de Washington, D.C. Viemos de longe ou nascemos aqui, somos estrangeiros com filhos nativos. Nós somos IBBWDC, nós temos a cidadania do céu, vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos IBBWDC, em unidade adorando só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBWDC. Deus nos escolheu com amor e vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e adoração em comunhão. Somos família IBBWDC, louvando a Deus nesta nação. Somos família IBBWDC, nós somos família Igreja Batista Brasileira de Washington, D.C. Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa IBBWDC. Hoje é dia 15 de novembro e eu quero aproveitar este momento, esse início do nosso encontro de hoje para te convidar para estar conosco no próximo domingo em nossa sede
Nós estaremos celebrando o Thanksgiving presencialmente e vamos fazer o possível para que essa transmissão aconteça também online. Eu gostaria de te convidar então a colocar na sua agenda esta data, próximo domingo, dia 22, 13h, no Salão Grande, em Gaithersburg, lá no santuário principal. Eu quero convidar você a participar. Nós seguiremos todo o protocolo de segurança para a nossa saúde, para nosso bem-estar, e eu preciso que você faça a sua inscrição. Durante a semana eu vou enviar então um link para que você se inscreva, informando o número de pessoas da sua casa, da sua família, que irão participar. Seja então bem-vindo a esse tempo de adoração. Nós vamos cantar agora a próxima canção como expressão do nosso louvor e da nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e que Ele tem sido, acima de tudo, em nossas vidas.
Obrigado a todos vocês que têm contribuído, que têm mantido a fidelidade aos desafios da IBBWDC. Nós te agradecemos porque nós continuamos, estamos cheios de expectativas, de esperança para o restinho deste ano e para o próximo ano, ano 2021. Sem dúvida alguma, nós estamos num tempo de grandes desafios, talvez os maiores desafios que já encontramos em nossa história, mas nossa esperança está viva mais do que nunca. Temos grandes sonhos para o nosso futuro breve, para o ano 2021, e eu quero convidar vocês a continuarem participando. Nós temos desafios missionários, nós estamos aumentando nossos parceiros, as nossas parcerias, nós estamos renovando também a maioria das parcerias que temos, e eu quero convidar você a continuar mantendo tanto os desafios que temos a nível local, como também os desafios missionários que temos também, que extrapolam as nossas quatro paredes, as nossas fronteiras, as fronteiras do local onde nós estamos. Na próxima canção, então, se você desejar, você deve participar. Se não, você pode fazer num horário que for conveniente, ou você pode utilizar as orientações que serão dadas logo em seguida. Para fazer a sua doação, basta acessar o nosso site www.ibbwdc.org e logo abaixo clique em Como Doar. Você poderá fazer a sua entrega de dízimos e ofertas com cartão de crédito, transferência bancária, mensagem de texto, ou também você pode enviar um cheque pelo correio para o nosso endereço que aparece logo abaixo. A qualquer momento durante o culto, você poderá direcionar a câmera do teu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado diretamente para a página de Como Doar em nosso site, pelo navegador de internet do teu celular. Deus te abençoe.
Pela graça de Deus, você é salvo por meio da fé. Isso não é de vocês, mas é um presente dado por Deus. Efésios 2:8. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Segundo Coríntios 5:7. Give thanks to the Lord, because he is good. His faithful love continues forever. Psalm 136:1. Let everyone who trusts you be happy. Psalm 5:11. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. John 3:16. And now, these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. 1 Corinthians 13:13. We have this hope as an anchor for the soul. Hebrews 6:19. Deus deu uma ordem pro peixe. Peixe cuspiu Jonas numa terra seca. Jonas 2:10. Tchau, gente! Think about things that are in heaven. Don't think about things that are only on earth. Colossians 3:2. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. Entregue seus problemas ao Senhor. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Salmo 55:22. Tchau! Os planos bem elaborados levam à fartura, mas seus apressados sempre acabam na miséria. Provérbios 21:5. Tchau! Eu lhes digo que haverá mais alegria no céu por um pecador se arrepende de que 99 justos não precisam se arrepender. Lucas 15:7. O Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Romanos 15:33. Amém. 1 Thessalonians 5:18. Give thanks no matter what happens. 1 Thessalonians 5:18. Nós somos IBBWDC. Nós estamos então nessa série chamada Altruísmo. E na semana passada nós vimos que existe uma perversão que está por trás de todas as perversões, que é o egoísmo. Foi por causa do egoísmo que o Lúcifer se transformou no diabo da história, e de lá para cá tudo de ruim gira em torno do egocentrismo, do egoísmo. Qualquer coisa de ruim que você puder imaginar, existe um desejo de supremacia. Pode ser supremacia racial, pode ser supremacia de uma personalidade, seja lá qual for. O desejo de que o eu prevaleça, de que o meu eu, que as minhas ideias, que os meus pensamentos, que eu seja maior e melhor do que todos, acaba fazendo com que as pessoas matem, roubem, traiam, adulterem. E é isso que nós vivemos nos dias de hoje. Fora da igreja, dentro da igreja. Por que acontecem as brigas? Às vezes são brigas de egos. São egos querendo que sejam prevalecidos. É por causa disso que Deus estabeleceu princípios de autoridade. A autoridade espiritual existe para que nós possamos dominar os nossos instintos egocêntricos. Foi por causa da insubmissão à autoridade que o tal do Lúcifer se transformou no diabo. Ele não quis se submeter à autoridade de Deus. E de lá para cá, tudo que você pensar em termos de rebeldia,
é uma cópia daquilo que aconteceu no passado, quando o mal entrou para a história. E eu apresentei para vocês que, biblicamente, o antídoto para o egoísmo, para o egocentrismo, é o altruísmo. É deixar de pensar em mim mesmo, acima de tudo, e passar a pensar no próximo também, porque esse foi o plano de Jesus. Vivemos uma cultura que é extremamente egocêntrica, egoísta, gratificante e autopromocional. Eu coloquei no Google, eu fiz uma pesquisa e eu coloquei lá, autopromoção. Você faça essa pesquisa também. É impressionante o número de livros, de artigos, de vídeos que ensina como que eu devo me autopromover. Nós vivemos essa cultura. Se você quer ser alguém, você tem que aparecer. Existe até um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Será que isso é 100% verdadeiro? Se eu olhar para a cultura bíblica, eu vejo que isso não é verdadeiro. Quando você olha, por exemplo, para Davi, quem foi que apresentou Davi para Samuel? Ninguém. Quem foi que apresentou Eliseu para Elias? Ninguém. Quando Deus quer exaltar alguém, fazer alguém aparecer, Ele mesmo cuida disso. Não é necessário que haja um trabalho de autopromoção. A revista Forbes, ela escreveu um artigo, dos muitos que eu vi no Google, ela escreveu um artigo que diz assim que autopromoção é uma disciplina, você pode aprender. Existe também um artigo que 6 passos para o seu trabalho ser visto por todas as pessoas. E a arte da autopromoção, enfim, existem muitos livros, muitos artigos a respeito disso, porque essa é a nossa cultura. E pensando nesse assunto, se você pudesse ser uma pessoa que se definisse como alguém que sempre está fazendo alguma coisa, como você seria definido? Como que você seria definida? Ela sempre está fazendo isso, ele sempre está fazendo isso ou aquilo. Você seria aquela pessoa que está sempre vendo as coisas boas ao seu redor, ou você é aquela pessoa que sempre vê os defeitos? Você é aquela pessoa que está sempre dando uma palavra de incentivo, de encorajamento, de esperança para as pessoas, ou você é aquela pessoa que está sempre com uma palavra crítica, de desânimo, de desestímulo para as pessoas? Você é uma pessoa que está sempre procurando ver como você pode ser útil para abençoar a vida de alguém em nome de Jesus? Você é esse tipo de pessoa que, quando alguém lembra ou pensa em você, pensa assim: olha, ele sempre está servindo, ele sempre está abençoando, ela sempre está abençoando. Como é que você é lembrado? Como que você é visto? Aqui nos Estados Unidos, onde eu vivo, tem uma palavra que é uma palavra conhecida, goat. Goat, a tradução de goat é cabra ou bode, depende se é masculino ou feminino. Mas goat não é apenas uma palavra que define esse animal. É também uma sigla, que é uma gíria. É muito comum entre os adolescentes. Todo adolescente sabe o que é GOAT. GOAT é uma sigla que significa Great of All Times, o maior de todos os tempos. Então, no esporte é comum, quando alguém está jogando basquete e faz cesta e joga muito bem, alguém do lado fala: cara, você é GOAT, você é o maior de todos os tempos. Isso acontece no esporte, isso acontece na música, isso acontece em diferentes circunstâncias, em diferentes contextos. Só que isso simplesmente reflete a nossa cultura. É uma cultura onde as pessoas estão querendo ser grandes. E é uma cultura que vem na contramão daquilo que é a proposta de Jesus. O cristianismo está sempre na contracultura. E olha só o que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 23, verso 11. O maior entre vocês será o seu servo. O Jesus não fala assim que o maior de todos os tempos não vai ser aquele que vai estar na frente do holofote, mas vai ser aquele que está servindo. Eu gostaria que você repetisse para mim, lesse aí na tela e repetisse comigo esta frase: eu sou um servo do Deus Altíssimo quando sirvo aos outros. Ou eu sou uma serva do Deus Altíssimo quando sirvo aos outros. Quando sirvo aos outros, sirvo a Deus. Essa é a cultura do cristianismo.
Eu sou o servo de Deus quando eu estou servindo aos outros. Eu sou um servo do Deus Altíssimo quando eu estou servindo aos outros. E eu falo isso com base nas palavras de Jesus. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Se eu quero ser discípulos, servos de Deus, seguidor de Jesus Cristo, eu devo negar-se a mim mesmo. Eu não posso ser egoísta, mas eu tenho que ser um altruísta. Eu tenho que ter olhos para o próximo. Isso significa eu abdicar do meu conforto, da minha zona de conforto, em função de algo ou de alguém que pode ser socorrido, que pode ser atendido através da minha vida. E eu gostaria que você pensasse comigo hoje a respeito deste assunto. O que você está fazendo? Como é que você pode ser definido? Tem uma pessoa na Bíblia, é um pequeno, grande versículo que define como que uma pessoa era conhecida e lembrada. Está em Atos, capítulo 9, verso 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Este versículo fala sobre essa Tabita ou Dorcas. Essa palavra significa gazela. Os estudiosos dizem que ela possivelmente era uma mulher bonita. Nós não temos certeza disso. Agora, uma coisa nós temos certeza, que ela era alguém que se dedicava a cuidar dos necessitados. Era alguém que fazia roupa para atender às necessidades dos pobres, especialmente das viúvas. E algo muito interessante aconteceu na vida dela, que Deus usou Pedro. Quando ela morreu, Deus usou Pedro para ressuscitá-la. Eu fico pensando assim, que é claro que Deus queria manifestar a glória dele, o poder dele através da vida do apóstolo Pedro, mas a vida dessa mulher era tão significativa que valeu a pena ser ressuscitada. Ela voltou à vida para continuar fazendo aquilo que a designava. E é muito interessante que ela não era uma pessoa que estava preocupada em se autopromover. Ela, no seu anonimato, por trás dos bastidores, estava servindo as pessoas como muitas pessoas estão fazendo isso ao redor do mundo nos nossos dias. E o desejo de Deus é que tanto eu como você sejamos pessoas que servem, que sejamos altruístas, sendo fiéis no serviço. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje. A pergunta que eu tenho hoje é como que nos tornamos servos fiéis. Eu gostaria de definir isso em com três histórias. É a história da comida, a história da carona e da toalha. São três histórias simples que nós podemos encontrar aqui na Bíblia e com ela eu gostaria de tirar lições para que nós nos tornemos servos fiéis, para que nós nos tornemos altruístas servindo a outras pessoas. Na semana passada nós falamos sobre altruísmos sendo ousados em testemunhar. Hoje nós vamos falar sobre como eu posso ser altruísta servindo as outras pessoas. Em primeiro lugar, então, leve uma comida. Leve uma comida. Olha só que história interessante. É a história de Davi. Davi enfrentou o gigante Golias e isso fez com que ele se tornasse uma pessoa famosa. A Bíblia fala, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, que ele venceu o gigante Golias, que estava por 40 dias afrontando o exército de Israel. E quando Davi, que era um adolescente, chegou ali naquele aquele lugar onde estava acontecendo a batalha, ele ficou indignado com a forma como o gigante estava envergonhando o exército do Deus vivo, o exército de Israel. E ele enfrentou o gigante e derrotou o gigante. E a Bíblia fala que quando ele retornou, as mulheres em Israel cantavam. As mulheres diziam que Saul vencia milhares, mas Davi vencia 10 milhares de pessoas, de soldados, de exércitos, e o que provocou ciúmes em Saul. Mas o que eu acho interessante nessa história é que se você perguntar assim, como foi que Davi venceu o gigante? Se você perguntasse para ele, antes ele iria falar assim, não tenho a mínima ideia, até porque eu não sou capaz de vencer gigantes. Quem era Davi? Davi era um músico, ele era um salmista e um pastor de ovelhas.
Qual era a ocupação de Davi? Davi era ocupado em andar pelos desertos da Palestina, procurar um lugar que tivesse água e comida para as ovelhas do seu pai, de Jessé. E ali ele compunha salmos, ali ele tocava harpa e escrevia os seus salmos. Era isso que Davi fazia. Mas um dia, quando estava acontecendo a batalha, Jessé chamou Davi e disse para ele: Davi, meu filho, vai levar marmita, vai levar comida para os seus irmãos. E o que Davi fez? Davi foi levar comida. Foi isso. Davi não foi enfrentar gigante. Davi não foi se tornar uma pessoa famosa em Israel. Davi foi servir. É isso que Davi fez. Então, essa história, leve uma comida, é a história de algo simples. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que não já fizeram isso? Quantos de vocês não já foram levar marmita, comida para alguém que estava no escritório, na fábrica, na construção, que estava na escola, foi levar a lancheira, o lunchbox? É algo muito simples. Mas por trás de algo simples que nós fazemos, pode estar algo grandioso que Deus está para fazer. Eu digo isso porque muitas pessoas estão querendo fazer algo que apareça na internet, diante dos holofotes. Deus, o nosso Deus, utiliza as pessoas que estão fazendo coisas no anonimato. Deus está utilizando pessoas que estão servindo, simplesmente servindo, não para se autopromoverem, mas para glorificarem a Deus naquilo que estão fazendo. Davi, ele saiu da sua casa de manhã em obediência ao seu pai e foi fazer algo rotineiro, algo comum. Eu quero te convidar aqui no seu dia a dia, você possa se colocar à disposição. Quando nós lemos a história das pessoas grandes que fizeram diferença na história, nós percebemos que não foi no pódio, não foi no campo de batalha, não foi na hora de receber os aplausos que elas se tornaram grandes, mas se tornaram grandes no anonimato. Então a história da comida é uma história que ilustra muito bem como é que eu me torno um servo fiel a Deus, alguém que faça diferença na minha geração, servindo no anonimato, sem fazer questão de aparecer. E essa foi uma das orientações de Jesus quando ensinou as disciplinas espirituais da oração, do jejum e da caridade. Ele sempre falou assim que nós deveríamos fazer essas coisas todas para Deus. Ele disse assim, que nós deveríamos fazer não para que os homens vejam e nos aplaudam, mas para o auditório de um só, que é o auditório de Deus. Primeira lição, você quer ser um servo altruísta? Faça para glorificar a Deus. Hoje mesmo você pode dizer assim, mas eu não sei fazer roupa, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei... Olha, por mais insignificante que possa parecer, o nosso Deus é especialista em utilizar as coisas loucas para confundir as coisas sábias, que não são, para confundir as que são. Então, não se preocupe, simplesmente coloque-se à disposição de Deus. A comida é a primeira lição, a lição da comida. Segunda lição, ofereça uma carona. Essa é uma história extraordinária e eu fico impressionado com essa história porque 533 anos antes de Cristo, o profeta Zacarias fez uma profecia. Ele disse que o rei entraria em Israel montado em um jumento. As pessoas ficaram malucas quando ouviram isso, porque como é que o rei vai entrar em um jumento? Isso seria impossível. Um rei entraria em um cavalo branco. Se fosse os nossos dias, um rei não entraria a pé, ele entraria numa Harley Davidson, numa limusine, alguma coisa assim. Mas o rei ao qual ele se referia era Jesus Cristo, e diz que Jesus, o rei, o libertador de Israel, entraria em um jumento. E aí acontece, bem poucos dias antes da Páscoa, antes da crucificação de Jesus Cristo, Jesus chega em Jerusalém, e ele precisa entrar em Jerusalém, só que ele não tem carro, ele não tem como entrar, e aí ele precisa de uma carona. A história da carona é essa, ele fala assim, olha, vão e peguem um jumento que nunca foi montado, e se alguém perguntar, diga assim, o meu Senhor pediu. É isso que está escrito aqui no texto, Lucas 19:31. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele. Em outras palavras, o que Jesus disse, se fosse hoje em dia, seria, olha, o meu Senhor precisa de uma carona.
E o que me chama a atenção é que essa pessoa, eu não sei qual é o nome dessa pessoa, eu não sei se ele tinha um jumento, se ele tinha 2, 3, 50, 10, 500, eu não sei. A única coisa que eu sei é que essa pessoa aqui prontamente disse, se for para o seu senhor, se ele precisa, pode levar. Ele não disse assim, eu não quero que o meu jumento 0 quilômetro ou de baixa milha seja utilizado por alguém que eu não conheço. Não, ele colocou à disposição aquilo que ele tinha de melhor, porque ter um jumento e colocar à disposição não era para qualquer pessoa, era alguém que tinha posses. E essa pessoa, que nós não sabemos quem era, anônimo, colocou à disposição. A lição que nós aprendemos aqui na história da carona, que foi pedida, é a disposição, é o despojamento. Essa predisposição em colocar à disposição de Deus o que temos de melhor. E é isso que eu gostaria de convidar você a fazer. Quando você for fazer uma oferta, uma dedicação, quando você for servir, sirva da melhor maneira possível. Não vá com seu mau humor, não vá com o seu pior, vá com a sua melhor disposição, com a sua melhor energia, porque o Senhor é digno, o Cordeiro é digno. Eu lembro que nós estávamos distribuindo cestas de alimento na última vez, e estava chovendo muito. Nunca foi tão difícil distribuir alimentos como na nossa última entrega. E nós estávamos lá molhados, com frio, com muita dificuldade, e vinham pessoas falarem e agradecerem. Teve uma pessoa até que fez um filme, filmou o que estava acontecendo e estavam nos elogiando. E a única palavra que me vinha foi uma palavra que eu tirei da Bíblia, que diz assim, digno é o Cordeiro. Sabe de uma coisa? Quando você faz para Jesus, você faz o melhor, você tem que fazer o melhor. Se você tem na sua mente que você não está fazendo para aquela pessoa que está diante de você, você vai acabar fazendo o melhor, porque é para Jesus. Se o Senhor pediu, pode levar. Ele tem essa carona. Ele tem o melhor que eu tenho para oferecer. E a terceira história é a história da toalha. Uma história linda, uma história extraordinária. Jesus estava também ali, quase no final da história da sua vida, e ele recebe os discípulos numa reunião meio secreta. Ele estava lá. E adivinha o que eles estavam discutindo? Os discípulos de uma hora para outra começam a discutir, adivinha o quê? Quem vai ser o GOAT? Quem vai ser o melhor? Quem vai ser o maior no reino? Quando o reino de Deus, quando o reino de Jesus for instalado, quem é que vai sentar-se ao seu lado? João talvez dizia assim, serei eu, porque eu sou o discípulo amado, embora ele foi o único que falou que ele é o discípulo amado, mas ele disse isso. Pedro talvez disse alguma coisa, Tiago, e todos eles, cada um, todos queriam ser o GOAT, o maior. Aí, de uma hora para outra, Jesus levanta-se e coloca uma toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Aquilo chocou demais os discípulos. O que significa esse negócio de lavar os pés? Significa que era algo comum naquela cultura, porque as pessoas andavam de sandálias e os pés suavam e sujavam de poeira. E aí era muito comum quando alguém chegava em casa, igual hoje nós falamos assim, olha, você quer que eu pendure o seu casaco? Você quer tomar alguma coisa? E naquele tempo, falava assim, você quer que eu lave os seus pés? Só que o hospedeiro, o dono da casa, não lavava os pés. Ele chamava um servo ou um escravo para fazer isso. O que Jesus fez? Jesus se posicionou como um escravo. Quando Jesus toma a toalha, olha só o que o texto diz. Assim, Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Essa toalha na cintura era um jeito que os escravos colocavam a toalha para limpar os pés das pessoas que chegavam, dos visitantes que chegavam na casa. E aí os discípulos acharam aquilo um absurdo. E aí Jesus dá essa lição. Ele fala assim, quem quiser ser o maior, que seja o servo, que seja aquele que serve. Em outras palavras, quem quiser ser grande, que comece a varrer o chão, a limpar o chão. Quem quiser ser grande,
que assuma uma posição de servo. É assim no reino de Deus. Nós vivemos em uma cultura autopromocional, autogratificante, uma cultura autocentrada, egoísta, egocêntrica. Essa é a nossa cultura. Mas a cultura do reino é a cultura do serviço, é a cultura de fazer valer o outro em detrimento de si mesmo, é negar-se a si mesmo. É isso que Jesus nos ensina. É por isso que nós, como igreja local, nós estamos hoje nos ocupando. E eu quero agradecer a você que tem cuidado e adotado uma criança. O que tudo isso tem a ver, que nós estamos falando? Isso tem a ver com o trabalho que nós fazemos, tem a ver com o evangelismo, tem a ver com as marginais que nós estamos tirando da rua, tem a ver com aquelas crianças que nós estamos resgatando do tráfico sexual, do tráfico humano que acontece lá no Nepal, através das nossas parcerias, das crianças que estão sendo levadas para receber reforço escolar através do Ministério da Marta e Maria, no Rio de Janeiro, através do Ministério Sal, através das nossas caixas de comida que nós damos. Tudo isso que nós fazemos não é ação social que tem um fim em si mesmo. Isso tem a ver com a nossa fé, com o cristianismo. Quando nós falamos de ser discípulos de Jesus, não é só ficar aqui pregando e falando. Diz respeito a arregaçar a manga e a atender às necessidades materiais, às necessidades das pessoas, as necessidades vitais das pessoas que estão ao nosso redor, porque nós queremos que sejam sim alcançadas com a mensagem do Evangelho. Eu quero convidar você que está me ouvindo agora a pensar a respeito disso. O que isso tem a ver com tudo que nós estamos fazendo? Tem a ver com a palavra de Jesus Cristo, uma palavra profética de Jesus Cristo que eu quero ler agora. É um texto longo, quero que você acompanhe aqui comigo. É algo que vai acontecer no futuro, que diz assim: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos goats, dos bodes. Olha só, quem você quer ser? Você quer ser goat, great of all times, o maior de todos os tempos, ou você quer ser a ovelha? A Bíblia fala que Deus, que lá no futuro serão separadas as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro, eu fui imigrante e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, aos bodes, aos goats: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e nada me deram para beber, eu fui estrangeiro, eu fui imigrante e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse é um sermão profético, importante e atual para cada um de nós. Deus está dizendo para mim e para você: não faça parte dessa cultura de autopromoção, de autogratificação, mas faça parte da cultura do reino. Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Se você quer honrar o nome de Jesus, eu quero te convidar, nesse momento, a abraçar os desafios do reino de Deus. Jesus morreu na cruz e nós estamos aqui diante de Jesus. Quem foi aquele que lavou os pés dos discípulos? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a luz do mundo, o pão vivo que veio do céu, a água viva, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que veio
e que virá e que voltará. Esse é Jesus. E ele veio para que nós pudéssemos ter certeza de vida eterna e veio dar para mim e para você uma missão. Eu quero convidar você, se você ainda não fez isso hoje ou algum dia na sua vida, eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus, a abraçar o sacrifício da cruz e fazer do cristianismo a sua missão. Ser útil, utilizar aquilo que você tem, aquilo que você é, para glorificar o nome de Deus. Quero te convidar a fazer isso. Não tem nada pequeno, nada insignificante. Se você colocar nas mãos de Deus, pode fazer uma grande diferença. Davi utilizou 5 pedras e 5 pedras derrubaram o gigante. Por mais aparentemente insignificante que seja, Deus pode utilizar algo pequeno para fazer algo grande, algo que glorifique o nome dele, porque o que Deus quer é que o nome dele seja glorificado, porque o nome dele está acima de todo nome, e é por causa do nome dele que nós estamos aqui, que nós estamos aceitando os desafios, que nós vamos enfrentar todos os desafios, para que o nome de Deus seja glorificado, não é para que o meu nome seja great of all time, seja o maior de todos os tempos. Nem o nome de ninguém, nem da nossa igreja, nem da minha denominação, mas de Deus, nem do cristianismo, mas de Deus, somente de Deus, de Jesus Cristo. É Ele que deve ser glorificado e honrado. Quero te convidar a orar nesse momento e vamos colocar diante do Senhor a nossa vida para que Ele nos use como instrumento que exalte o nome dEle. Pai, te agradeço pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de te servirmos. E obrigado, Deus querido, porque nós servimos ao Deus Altíssimo quando estamos servindo o próximo. Muito obrigado por esse privilégio. Eu oro nesse momento pedindo que o Senhor esteja despertando mais pessoas a participarem dos desafios, todos os desafios que temos, Pai. Quando nós fazemos campanhas para comprarmos alimento, roupa, quando nós precisamos de dinheiro para os desafios todos que temos, nós oramos pedindo que o Senhor levante mais pessoas, que o Senhor nos liberte, Pai, do egocentrismo, que nós tenhamos olhos para ver as necessidades ao nosso redor, que nós não tenhamos, Pai, uma posição de acomodação, nos apoiando no sacrifício, no trabalho dos outros, mas que todos nós possamos dar a nossa contribuição para que o reino do Senhor seja fortalecido e que o nome do Senhor seja engrandecido por mais pessoas. Eu oro pedindo que essa mensagem alcance centenas, milhares de pessoas e que milhares de pessoas ao redor do mundo seja despertado, Senhor, para te servir e para exaltar o nome do Senhor. Nós colocamos diante do Senhor a tua palavra e pedimos que ela prospere no caminho para o qual o Senhor a preparou nesse dia. No nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Espero que você tenha sido abençoado, que Deus tenha falado ao seu coração no dia de hoje, que a palavra do Senhor prospere na sua vida, na vida da sua família, dos seus amigos, da nossa igreja,
e que o amor de Deus, o Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a nossa igreja e sobre a vida do povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Um grande abraço, uma semana na graça e na paz do Senhor Jesus. Igreja Batista.